Bom dia, crianças! Bom dia, adultos, papai, mamãe, vovô, vovó, todos vocês que estiverem conosco nessa. E hoje nós vamos ver a penúltima aula sobre as regras de Deus para a nossa vida, os 10 mandamentos, os combinados de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o 9º mandamento. Qual é mesmo o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. O que quer dizer isso? Não mentirás. Traduzindo, né, bem atual, não mentirás. Não dirás falso testemunho. O que é um falso testemunho? É quando uma pessoa vê um crime sendo acontecido, mas ela mente. Ela é uma testemunha falsa, então ela está dando um falso testemunho sobre aquele crime. A Bíblia diz que a gente deve falar sempre a verdade, que a gente não deve mentir. Não mentirás. É esse o 9º mandamento da lei de Deus para nós. Você já ouviu dizer um ditado que diz que a mentira tem pernas curtas? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que um animal que tem as perninhas curtas, ele não chega muito longe, né? Ele anda devagarinho, ou ele anda para perto, ele não consegue ir para muito longe. A mentira tem pernas curtas porque ela não consegue andar muito tempo por aí. Uma hora ela vai ser descoberta. Toda mentira um dia é descoberta, não é mesmo? E quem fala mentira faz muito mal para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor e para as pessoas de quem ela está inventando aquela mentira. Imagina só se uma pessoa inventa uma mentira sobre alguém e diz para a polícia que aquela pessoa fez um determinado crime. A polícia vai prender aquela pessoa até investigar aquele crime, saber se realmente foi aquela pessoa que cometeu aquele crime. Isso pode levar dias, pode levar meses, pode levar até anos, sem contar que a pessoa que foi incriminada, de quem se levantou esse falso testemunho, ela vai ter que pagar advogados, tentar se defender durante muito tempo. Que prejuízo, não é mesmo? Para a pessoa que sofreu esse falso testemunho. Quando uma pessoa inventa alguma coisa, nós dizemos que ele é o pai daquela invenção, certo? Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião. Então nós conhecemos o Santos Dumont como o pai da aviação, porque foi ele que inventou o avião. Thomas Edison é o pai da lâmpada elétrica. Foi ele que inventou a lâmpada. Pois é, e a Bíblia diz que quem inventou a mentira é o pai da mentira. E sabe quem foi? Pois é, o diabo, nosso inimigo, inimigo de Deus. Foi ele que inventou a mentira lá no Jardim do Éden. Quando estavam lá Adão e Eva, ele mentiu para Adão e Eva. Ele mentiu que eles se tornariam tão importantes quanto Deus se eles comessem daquele fruto. Você lembra dessa história? Pois é, ele inventou a mentira, então ele é o pai da mentira. Você sabe o que quer dizer fake news? Fake, em inglês, quer dizer falso, mentiroso. News quer dizer notícia. Então, fake news quer dizer uma notícia falsa ou mentirosa. E você sabia que tem muitas pessoas que espalham fake news por aí, que espalham mentiras, que inventam uma mentira, vão lá, escrevem na internet, e tem muitas pessoas que compartilham essas mentiras com outros. Tem crentes, tem cristãos, tem pessoas que amam a Deus e que às vezes compartilham fake news, sem verificar se aquilo é mentira ou é verdade, vão passando uns para os outros. Isso está errado também. É uma maneira também de você mentir, quando você compartilha
uma notícia falsa. Então, muito cuidado com aquilo que você compartilha na internet. Se você recebe uma notícia, um texto, um vídeo, primeiro verifique se aquilo é verdadeiro, porque se você compartilhar aquilo, você está passando essa mentira para frente e essa mentira pode prejudicar muitas pessoas. A gente tem que pensar antes de compartilhar qualquer mentira, porque assim a gente também está se tornando mentiroso junto com as pessoas que mentiram. Conta-se que uma vez um professor quis ensinar uma lição para um dos seus alunos que era muito mentiroso. Ele contava muitas mentiras. Então o professor pegou um saco de penas de galinha e aí ele levou o seu aluno e esse saco de penas, que era bem levezinho, né? Subiram uma montanha e foram lá para o alto daquela montanha, porque o professor queria ensinar uma lição para aquele seu aluno. Então ele deu aquele saco de penas para o seu aluno e disse assim: olha que vento gostoso que está passando aqui no alto da montanha. Eu vou dar uma missão para você. Você vai espalhar todas essas penas, vai jogar para o alto para que o vento leve essas penas. Foi uma diversão para aquele menino. Ele pegou todas aquelas penas e começou aos punhados jogar e o vento levava para cima das árvores, lá para baixo da montanha, girava no ar. Todas aquelas penas foram espalhadas e o menino passou um tempão se divertindo, soltando aquelas penas ao vento. É legal, né? Quando o vento leva uma coisa bem leve assim, a gente vai acompanhando com os nossos olhos. E aquele menino observou toda aquela pena se espalhando. Depois, o professor disse assim: muito bem, agora eu quero que você junte todas as penas que foram espalhadas. Como é que ia juntar essas penas? Ele olhou para o professor e disse: professor, isso é impossível. Como é que eu vou juntar as penas que caíram lá embaixo, dentro do rio, no alto das árvores, no meio do capim? É impossível, não vou conseguir juntar. Até que ele tentou, foi ali, pegou uma, pegou outra. Mas quando ele olhou, cadê? Quanto mais ele tentava pegar, mais o vento levava aquelas penas. E aí o professor disse para ele: é assim que acontece. Quando você espalha uma mentira, uma fake news, você está espalhando e nunca mais você vai poder recolher de volta aquilo que você falou. Então a mentira é assim, quando ela sai da nossa boca, para a gente tornar a trazer essa mentira, é impossível, porque rapidamente ela se espalha. Aliás, o que é ruim se espalha bem rapidinho, não é mesmo? Então é melhor não contar mentiras. As crianças muitas vezes mentem. Você já mentiu alguma vez? Fala a verdade aqui para mim. Você já mentiu alguma vez para o papai, para a mamãe, para a professora? Já? Não? Olha, tenho certeza que muitos de vocês aí muitas vezes já contaram alguma mentira. Mas tem adultos também que fazem isso. Muitos adultos que falam mentiras. Lá na Bíblia, nós vemos a história de muitas pessoas que eram pessoas até bacanas, mas que mentiram. Por isso, Deus nos deixou esse mandamento. E a nossa história de hoje está escrita na Bíblia, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 27. E nós vamos ver a história de um homem que mentiu, que enganou seu próprio pai e que sofreu muitas consequências ruins por causa da sua mentira. Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, da mesma mãe, na mesma hora, né? E eles eram bem diferentes. Esaú era bem peludo, tinha seu corpo cheio de pelos. E ele cresceu gostando de caçar, de alimentar a sua família através das caças que ele fazia, dos animais que ele caçava.
Jacó já era mais caseiro, ele não tinha pelos no corpo, tantos quanto Esaú, e ele gostava de ajudar no serviço de casa, de cuidar das cabras, das ovelhas, ele estava sempre em casa. Mas Jacó tinha muito ciúme do seu irmão Esaú. Sabem por quê? Porque Esaú nasceu uns minutinhos antes de Jacó, e por isso ele se tornou o primogênito. Primogênito era aquela pessoa que nascia primeiro numa família, e o primogênito ele tinha o direito de receber toda a herança da família, e quando os pais morressem, ele se tornaria o chefe da família como o pai, e ele herdaria todas as coisas, todos os bens da família. E por isso Jacó tinha muito ciúme de Esaú. Ele sempre pensava assim: por que não fui eu? Por que eu não nasci uns minutinhos antes? Eu queria ser o primogênito, e ele passou a vida toda querendo ser o primogênito. Quando Isaac estava bem velhinho, ele ficou cego, ele já não conseguia mais andar. Então ele chamou Esaú, seu filho, e disse: meu filho, está chegando a minha hora. Eu sei que eu vou morrer porque eu já estou muito idoso, mas antes eu quero dar a minha bênção para você, a bênção da primogenitura. Eu quero passar para você o direito de ser o chefe, o líder da nossa família. Mas antes eu quero que você vá ao campo, que você casse um animal bem bacana e que você prepare esse alimento para mim, cozinhe esse animal daquele jeitinho que eu gosto. Traga para eu me alimentar e eu vou te dar a minha bênção. E Esaú saiu para obedecer o seu pai. Saiu à caça, lá no campo. Mas para caçar um animal, às vezes era rápido, mas às vezes demorava horas e até dias à procura de um animal para poder caçar. E Esaú demorou lá nessa caça, tentando pegar o melhor animal que ele pudesse para o seu pai. Enquanto isso, Jacó, que estava em casa com a sua mãe Rebeca, ficou sabendo desse acordo do pai com Esaú. E ele pensou assim: agora chegou minha vez, é agora que eu preciso receber essa bênção no lugar do meu irmão. Junto com a sua mãe, então, eles planejaram o seguinte: Jacó foi até o rebanho, pegou 2 cabritinhos e trouxe rapidinho. Mataram aqueles cabritinhos e a mamãe dele cozinhou aquele cabrito do jeitinho que o papai gostava. Fez aquela comida bem gostosa. E aí disse: olha, Jacó, você leva para o seu pai, porque ele está cego, e você faz de conta que é o Esaú. E Jacó pensou: mas como é que eu vou fazer isso, mamãe? Ele vai reconhecer, porque eu não sou peludo como meu irmão. Se o meu pai tocar em mim, ele vai saber que eu sou o Jacó e não o Esaú. E aí, em vez da bênção, eu vou receber a maldição do meu pai. Ele vai ficar muito bravo. E a mamãe disse assim: então vamos fazer o seguinte: você vai vestir uma roupa do Esaú, para que, se o seu pai chegar perto de você, ele sinta o cheiro de Esaú. Porque a pessoa, quando está cega, sabe, ele consegue sentir os cheiros melhores, ele toca nas pessoas. E a Rebeca sabia disso. Então ela buscou uma roupa de Esaú e disse assim: vamos colar uns pelos do animal que nós matamos, do cabritinho, nos seus braços e no seu pescoço, que estão expostos. E se o seu pai tocar em você, ele vai pensar que você é o Esaú. E assim a mamãe do Jacó, junto com ele, traçaram um plano para mentir para Isaac. E aí então aquele jantar ficou pronto e Jacó foi. Levou aquela comida até o seu pai. Quando ele chegou lá, ele disse assim: papai, sente-se na cama, coma essa comida que está muito gostosa e depois eu quero que o Senhor me abençoe. Aí o pai ouviu aquela voz, pensou assim: quem é que está aí? Ele: sou eu, papai, o seu filho Esaú. Mas essa voz parece a voz do Jacó. Tem certeza que é Esaú que está aqui?
E ele, sim, papai, sou eu, sou Esaú, sim, eu vim trazer a caça que o senhor me pediu. E então Isaac ficou assim meio desconfiado, né? Sentou na cama, começou a comer, e aí ele disse assim, meu filho, chega aqui pertinho de mim, deixa eu tocar em você, porque eu queria ter certeza mesmo de que é o Esaú que está aqui. E aí o Jacó chegou pertinho, aí o pai tocou nos braços dele. Ah, sim, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. E aí o pai continuou comendo, e quando ele terminou de comer, ele abençoou Jacó e disse, a partir de hoje, você vai herdar tudo que eu tenho, você vai cuidar da nossa família, receba, meu filho, a minha bênção. E aí o Isaac perguntou assim, meu filho Esaú, como foi que você achou tão rápido essa caça? Ele disse assim, ah, papai, o teu Deus a quem o senhor serve, ele colocou a caça no meu caminho e por isso eu encontrei tão rápido, foi Deus que me ajudou. Já pensou? Colocou até Deus no meio da mentira. E aí o papai, depois que deu aquela bênção, quando Jacó já ia saindo do quarto, ele disse assim, meu filho, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Ele estava desconfiado, porque os pais, eles desconfiam sempre, sabe? Quando o filho está contando mentiras. Quando os meus filhos eram pequenos, e que eu sabia que eles estavam contando alguma mentirinha, eu chegava bem pertinho e dizia assim, olha bem nos meus olhos, para eu saber se você está falando a verdade, e repete o que você está dizendo. E eu sabia que se aquele olhinho desviasse dos meus olhos para baixo, para cima, eu sabia que aquilo era uma mentirinha. Algumas vezes eu peguei os meus filhos falando uma mentirinha ou outra e a gente pôde se acertar e eles puderam pedir desculpas. E aí, quando Jacó se aproximou dele, ele deu um beijo em Jacó, ele disse assim, ah, agora sim eu tenho certeza que é Esaú, porque eu senti o cheiro da caça, eu senti o cheiro da roupa, essa roupa é de Esaú, agora eu tenho certeza que é Esaú. Vai em paz, meu filho. E o Jacó, ai, que alívio, consegui enganar o meu pai. E Jacó então saiu dali festejando porque tinha conseguido enganar o seu próprio pai. Mas a mentira tem pernas curtas, você lembra? Pois é. Dali a pouco chegou do campo Esaú. Esaú chegou com uma caça, caçou um animal bem grande, foi lá na cozinha, levou horas preparando esse animal para que seu pai pudesse comer, preparou toda a refeição e quando ele chegou para servir o seu pai, ele disse, pai, cheguei, aqui está o seu jantar. Mas o Isaac, na hora, tomou um susto e disse assim, meu filho, mas eu já te abençoei. Ele disse, não, meu pai, a mim não. Quem foi que o senhor abençoou? E aí ele disse, eu abençoei a pessoa errada. Quem veio aqui? Quem foi que me enganou? E aí foi uma confusão, porque o Esaú descobriu que o Jacó tinha enganado seu pai e tinha recebido a bênção no seu lugar. E quando os pais davam a bênção para o filho no final da sua vida, ele não podia voltar atrás. Esaú ficou muito triste, com muita raiva, com tanta raiva de Jacó, que ele disse, assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E quando a Rebeca ficou sabendo, a mãe deles, ela chamou Jacó e disse, meu filho, vai embora daqui, vai para a casa dos seus tios, depressa, porque o teu irmão vai te matar. E Jacó então saiu fugido de noite, pegou a sua mochila e foi embora pelo deserto afora até um outro país para morar lá com a família da sua mãe, para fugir do seu irmão Esaú. Que coisa triste, não é? A consequência da mentira de Jacó foi que ele passou o resto dos seus anos longe da sua família. O seu irmão ficou muito triste
o seu pai ficou muito triste com a mentira de Jacó. E aquela família toda ficou arrasada por causa da mentira de um filho. Que triste, não é? Pois é, mas as coisas não ficaram só aí não para Jacó. Mais tarde, ele quis se casar com uma linda moça chamada Raquel, e o pai da Raquel enganou Jacó também. Viram só? Ele também foi enganado. O pai da moça deu a outra filha em casamento, que se chamava Lia, que não era tão bonita quanto Raquel. E o Jacó só descobriu no dia seguinte, porque as mulheres usavam aquela roupa cobrindo todo o rosto, braços, pés, tudo. Pois ela se casou com essa roupa e o Jacó só descobriu no outro dia que o sogro tinha enganado ele. Muitos anos se passaram. Jacó se casou e teve 12 filhos. Ele teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Isacar, Aser, Zebulon, José, Gade e Benjamim. 12 filhos, e ainda teve uma filha chamada Diná. Os filhos de Jacó aprenderam direitinho a mentir com ele. Sabem por quê? Quando eles cresceram um pouco, eles tinham muito ciúme de um dos seus irmãos mais novos, que se chamava José. Eles tinham muita raiva dele, porque José era um menino temente a Deus, que amava os seus pais, que fazia o bem, que falava a verdade. E ele tinha muitos sonhos na sua vida, para a sua própria vida, e Deus revelava algumas coisas para José. E eles ficavam com muito ciúme, assim como Jacó tinha ciúme de Esaú, lembram? Agora os irmãos de José, os filhos de Jacó, também tinham ciúme de José. Um dia, Jacó mandou que José fosse levar comida e ver como é que seus irmãos estavam, porque eles estavam longe, nos campos longe, levando as ovelhas e o gado para comer. Quando José ia chegando, eles disseram assim, olha só o que eles disseram, é agora! Vamos matá-lo e vamos jogá-lo num poço aqui no deserto. E depois a gente diz para o nosso pai que um animal faminto matou o José. Que plano terrível! Eles iam enganar o seu pai, assim como Jacó tinha enganado Isaac. Agora eles iam enganar o Jacó. Eles até que queriam matá-lo, mas o Rúben, o irmão mais velho, não permitiu. Disse, joguem ele ali no poço, porque o Rúben, ele pensou que mais tarde ele podia ir lá e soltar o José, livrar o José da morte. Mas o Rúben se ausentou durante algum tempo, cuidando das ovelhas ali, e quando ele voltou, os irmãos tinham tirado José do poço e resolveram ganhar um dinheirinho ainda. Venderam José para uns homens que iam passando por ali, eles vendiam produtos, vendiam escravos, eles estavam passando por ali onde eles estavam e eles aproveitaram e venderam José como escravo. José foi levado então como escravo para o Egito, para longe do pai que ele tanto amava. E quando os irmãos voltaram para casa, sabe o que eles fizeram? Eles mataram uma das ovelhas, pegaram o sangue daquela ovelha, sujaram toda a capa de José e levaram para o seu pai e disseram, olha papai, olha, aconteceu uma tragédia na nossa família. O nosso irmão José foi morto por um animal selvagem, papai. Aqui está a capa do José. E Jacó chorou. Jacó ficou tão triste por muitos dias. Na verdade, Jacó sofreu o resto da sua vida pela morte do seu filho José, pela morte, porque eles estavam mentindo para o seu pai. José sofreu lá no Egito como escravo durante muitos anos. José foi preso. Os anos se passaram e a mentira teve a perna um pouquinho mais longa, porque durou alguns anos, mas a mentira nunca fica encoberta. Um dia, o Jacó soube que o seu filho
estava vivo no Egito. E mais do que isso, que ele era uma pessoa muito importante lá no Egito. Ele teve o privilégio de encontrar o seu filho José. E ele perdoou os seus filhos pela grande mentira que eles contaram. José perdoou os seus irmãos. E certamente, se eles se arrependeram, Deus também os perdoou. Mas vejam quantos males aquela mentira causou. Jacó passou o resto dos seus dias triste, sofrendo porque achava que o filho estava morto. José lá longe, sem poder ver a sua família durante muitos anos, se sentindo rejeitado. E os próprios irmãos sofrendo, porque quem mente e prejudica alguém, não é possível que não se sinta culpado. Então, o peso da culpa nos seus corações. Que triste, não é? Mentira só traz consequências ruins para a nossa vida, como trouxe para a família de Jacó, como trouxe para a família de Isaac. Vocês viram o que uma mentira pode fazer? Ela pode destruir uma vida, ela pode destruir uma família, ela pode destruir até uma nação. Mentira é coisa muito séria. Por isso que Deus deixou esse mandamento: não mentirás. Que Deus te ajude, criança, a não falar mentiras, a falar sempre a verdade. Fale cada um a verdade com seu próximo, diz a Bíblia. E se algum dia escapar uma mentirinha, você tem que saber o que fazer. Fale para Deus, peça perdão para Ele, mas também fale para a pessoa para quem você mentiu. Confesse o seu pecado, confesse que você mentiu, que certamente as coisas vão ficar bem melhor para você. Vamos orar, crianças? Querido Deus e Pai, abençoa cada uma dessas crianças que estão conosco nesta manhã. Ajude-as, ó Deus, e ajude a cada um de nós, adultos também, a falarmos sempre a verdade. Que este mandamento seja obedecido, respeitado e observado por cada um de nós. E nos abençoa, Senhor, nos ajuda a falarmos sempre a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meu desafio para você essa semana, criança, fale a verdade. Ainda que você sofra um pouquinho ali as consequências, mas elas vão passar rapidinho. Fale sempre a verdade. Mentira, de jeito nenhum. E assim você será uma criança abençoada e muito mais feliz. Tchau, crianças. Que vocês tenham um domingo bem abençoado.